permitiam um contato com os gentios. Nos evangelhos, nós vemos que isso não acontecia com Jesus. Jesus já havia tido contato, já havia ido até a regiões onde só havia gentios e até realizado milagres ali, curado pessoas dentre os gentios. Mas provavelmente estes gregos não sabiam disso. Então ele não se sentiu muito à vontade, eles estavam tanto intimidados, sem saber como é que esse rabi judeu vai nos receber. Então nós vamos tentar um contato com alguém. E eles procuram Filipe. Por que Filipe? Duas razões. O nome Filipe é um nome grego. Apesar dele ser judeu, o nome que os pais deram para ele foi um nome grego. Então os gregos poderiam pensar, talvez ele tenha uma maior ligação com a gente. E ele também era de uma cidade chamada Betsaida, que era uma cidade onde a maioria da população era grega. Então, provavelmente, aqueles gregos pensaram, acho que com Filipe a gente tem mais chance de chegar até Jesus. Filipe também não se sente à vontade de fazer uma apresentação direta a Jesus desses gregos. Parece que ele fica um tanto hesitante, um tanto duvidoso também. Rapaz, como será isso? Eu pegar esses vários gregos aqui e levar ao encontro de Jesus, como é que Jesus vai reagir? Então ele procura um outro discípulo, André, que também tinha um nome grego, apesar de judeu, André também é um nome grego. Ele chama André, eu creio que aqui o fator que levou Filipe a chamar André foi que os dois, se você está lembrado do início das nossas pregações em João, eles foram aqueles primeiros, que chegaram para a ouvir Jesus, foram os primeiros a se tornar discípulos de Jesus. Então havia uma amizade aí de muito tempo entre os dois, no círculo dos discípulos, e também aparentemente André parecia ter um temperamento dado a solucionar impasses. Vocês lembram do episódio da multiplicação dos pães, que é André que vem com uma aparente solução para o problema. Então talvez tenha sido isso que levou Filipe a chamar André. Mas André também não tem a solução. Ele só tem uma maneira da gente saber se Jesus vai receber esses gregos, vai receber esses não-judeus. Qual é? É a gente indo falar com ele. Então eles foram falar com Jesus Cristo e mencionar isso, que havia alguns gregos querendo ver Jesus ou querendo um encontro com Jesus. Mais uma vez, certo? Da mesma forma como aconteceu depois da ressurreição de Lázaro, João aparentemente nos decepciona. Por quê? Ele não nos conta se Jesus recebeu ou não recebeu esses gregos. A gente fica sem saber se Jesus os recebeu ou não. O que João passa a narrar é uma palavra de Jesus falando da necessidade da sua morte na cruz. Ele diz, então, tem chegado a hora para que o Filho do Homem seja glorificado. Por que Jesus disse isso? Aquela tentativa, aquele desejo dos gregos de se aproximarem de Jesus, para Jesus funcionou como um gatilho indicando: a tua hora se aproxima. A tua hora já está bem perto. Olha o interesse desses não-judeus. Olha o interesse destes gentios aí que querem te ver. No Evangelho de João, a palavra a hora aparece desde o capítulo 2, verso 4, no primeiro sinal, que foi a transformação de pedra em pão. Está lembrado disso? Não? Foi o quê? Transformação da água em vinho. Jesus nunca transformou pedra em pão, certo? A transformação da água em vinho. E você está lembrado que a mãe de Jesus chega para interceder e Jesus diz o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Até esse momento, todas as vezes que esta expressão é utilizada, Jesus fala da sua hora, ele fala como algo no futuro. E esta expressão, a minha hora ou a sua hora,
no Evangelho de João, indica o tempo marcado por Deus para a morte, ressurreição e exaltação de Jesus. A hora de Jesus é essa: sua morte, sua ressurreição e sua exaltação. A partir de agora, esta expressão começa a aparecer indicando algo que vai acontecer brevemente, algo que está próximo e se aproxima de modo imediato. A hora de Jesus ser glorificado. Como é que a crucificação iria glorificar Jesus ou iria glorificar a Deus? Porque através da morte de Cristo, Deus iria apresentar quem Ele é. Iria apresentar sua ira contra o pecado. E iria apresentar seu amor, sua graça salvadora pelo seu povo. A cruz revelaria a glória de Deus, manifestaria a justiça gloriosa de Deus, manifestaria o amor glorioso de Deus. Então a cruz também fazia parte da glorificação de Jesus. Então quando Jesus diz: está chegando a hora, ou está se aproximando a hora, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ele está dizendo isso. Está chegando o momento de manifestar de modo supremo a minha glória, a minha justiça, o meu amor. E por que é esta a resposta ao desejo dos gregos? Porque somente depois da cruz, ou somente por causa da cruz, é que não apenas os gentios, mas todos poderiam se aproximar de Jesus com real compreensão da mensagem de Jesus. Sem a cruz, sem a morte e a ressurreição, de que adiantaria nos aproximarmos de Jesus? Seríamos salvos? Não. Só com a cruz, só com o sacrifício de Cristo na cruz, é que nossa aproximação de Jesus pode nos trazer a salvação. Então João não vai nos contar o que aconteceu em relação ao pedido dos gregos. Isso deixou de ser relevante para os primeiros leitores de João e também para nós. O que era necessário para os leitores de João e para nós é entendermos a necessidade do sacrifício de Cristo na cruz para que as pessoas possam de fato se aproximar de Jesus, para que as pessoas de fato possam se aproximar de Deus. Foi somente pela cruz que Jesus abriu nosso acesso a Deus. Sem sua morte na cruz, nenhum de nós poderia se aproximar de Deus. Sem sua morte na cruz, nenhum de nós iria para o céu. Somente a morte de Cristo e a ressurreição que demonstrou a validade do seu sacrifício é que pode nos abrir as portas do acesso a Deus. Sempre tenho dito isso: se Jesus tivesse vindo à Terra e feito 1 milhão a mais de milagres, além daqueles que ele fez, se ele tivesse vindo à Terra e ensinado vários sermões com ensinos bonitos, como o Sermão do Monte, mas não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, eu e você ainda estaríamos presos aos nossos pecados e ainda estaríamos condenados. Foi a morte de Cristo que nos garantiu o acesso a Ele e ao Pai. E é por isso que ele diz isso. Sua glorificação passava por sua morte antes do reconhecimento das pessoas. Era a glorificação através da morte que ele traria a salvação. Por isso ele responde desta maneira. E ele continua indicando isso, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz
Muito fruto. E esse é um dos paradoxos que nós notamos nesse texto. Um grão de trigo, para produzir nova vida, tem que morrer. Se ele não morrer, ele não produz nova vida. Os arqueólogos têm encontrado grãos de trigo em tumbas, em túmulos antigos, no Egito e em outros lugares do Oriente, com 3.000 ou 4.000 anos. Grãos de trigo que caíram e não morreram. Ainda estão vivos. Se fosse possível ajuntá-los e moê-los, ainda daria para fazer um pão. Mas exatamente porque continuaram vivos todo esse tempo, eles não produziram nova vida. Eles não nasceram para crescer e dar frutos. E Jesus está falando isso dele. Era necessário para que ele produzisse vida para nós. Para que nós pudéssemos ter vida, ele tinha que morrer. Sem a sua morte, não haveria vida para nós. Nós só podemos ter vida eterna por causa da morte de Cristo. Este é o centro do Evangelho. Somente por causa da morte de Cristo é que nós podemos ter a salvação. É que nós podemos ter a vida eterna. É por isso que Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da Bíblia e deve ser o centro da nossa vida. É por isso que nós proclamamos somente Cristo, exatamente por causa disso. Porque é somente Ele, nada sem Ele, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Ninguém mais morreu para nos dar vida. Até porque ninguém mais tinha esse poder. Somente Ele, Deus que se encarnou, Deus que se fez gente, Deus que se fez humano, poderia, com a sua morte, proporcionar vida aos outros seres humanos, ao povo de Deus. A morte era necessária. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Nós não estaríamos cultuando hoje à noite. O Evangelho não teria chegado a nós. O Evangelho nem teria existido. Lembre-se disso. Se você tem salvação, se você tem vida eterna, foi porque Jesus Cristo morreu. Ele veio à terra e deu a sua vida. Jesus ensina que esse mesmo princípio se aplica aos seus seguidores. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui é um segundo paradoxo. Se você ama a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você odeia a sua vida neste mundo, você vai ganhar e guardar a sua vida para a eternidade. O que Jesus quer dizer com isso? Quem ama a sua vida, e a ideia, quem ama a sua vida neste mundo, quem busca encontrar vida nas coisas deste mundo, quem está tão preocupado com sua vida aqui, que procura evitar o desgaste, procura evitar o sofrimento, por amor às coisas deste mundo, quem tenta preservar a sua vida por amor às coisas deste mundo, Jesus diz, no final vai perder, vai ficar sem vida, não vai ter vida. Alguém que se agarra às coisas desse mundo e não quer deixá-las de modo nenhum,
que evita seguir a Cristo, que tem procrastinado, adiado o seguir a Cristo, porque está apegado, está preso, está amando sua vida, sabe que se tiver que seguir a Cristo, ou se decidir seguir a Cristo, vai ter que abandonar certas coisas, vai ter que mudar de atitudes, e não está querendo isso, está querendo evitar esse desgaste, está querendo evitar este incômodo. No fim, vai ficar sem a vida aqui e sem a vida lá. Porque por mais que você ame e cuide da sua vida aqui, o que acontece? Um dia você vai morrer. Estou errado? Um dia você vai morrer. Por mais cuidado que você tome, um dia você vai morrer. Você pode aí viver 100 anos, 100 e poucos anos, mas vai morrer, vai perder sua vida aqui. E se recusar, por amor à sua vida aqui, recusar seguir a Cristo, aí nem a daqui e nem a eterna. Vai perder. Essa aplicação vale para o serviço também. Quantos de nós recusamos servir a Deus, nos envolver com o serviço de Deus, para evitar a fadiga? Como diz o professor lá daquele seriado, né? Estão tentando evitar a fadiga. Estão tentando ter uma vida confortável. Estão tentando seguir a Cristo, mas de um modo confortável, sem muito desgaste, sem muito trabalho. Se é para estar atuando no reino de Deus, que seja numa coisa que não seja tão desgastante, que não me dê tanto trabalho, que não me tome tanto tempo. Quem foi chamado para seguir a Cristo, não tem essa opção, não. Não tem essa escolha. Ser chamado para seguir a Cristo é desgastar a vida em prol de Cristo. É desgastar a vida em prol do reino. Esse é o chamado. É para gastar nossa vida em prol de Cristo. Porque de qualquer jeito nossa vida está sendo gasta. Não é verdade? De qualquer jeito o tempo está passando e nós estamos gastando nossa vida. A escolha é com o que você está gastando sua vida. Está gastando sua vida com o que vai ficar aqui? Ou está gastando sua vida com o que vai durar para toda a eternidade? A escolha não é se eu gasto ou eu não gasto a minha vida, porque de um jeito ou de outro, nós estamos gastando a nossa vida. A questão é com o quê? Se você ama as coisas desta vida, você vai acabar perdendo sua vida aqui e perdendo lá. Aí Jesus diz, mas aquele que odeia. E quando aparecem essas duas expressões, amor e ódio, o ódio aqui não é necessariamente um ódio de hostilidade, mas quer dizer de prioridade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem dá prioridade à sua vida neste mundo, vai, no final, perder a sua vida. Agora, quem nega essa prioridade da sua vida neste mundo, está preservando a sua vida para a eternidade. Aquelas pessoas que decidiram dizer não a si mesmos, aos seus desejos, às suas afeições, e decidiram submeter sua vida à vontade de Deus, que resolveram dizer para Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade, estas pessoas vão ganhar a sua vida. Estas pessoas vão preservar a sua vida para a eternidade. Por que isso? Porque amar a vida, acima de tudo, amar a própria vida acima de tudo, é uma negação da soberania de Deus. Se você crê que Deus existe, que Ele é o seu Criador, Ele é o dono da sua vida. Se você ama a sua vida acima de tudo,
você está negando o Deus das Escrituras. Você pode até confessar verbalmente, mas de fato você está negando. Porque você está amando sua vida mais do que ele. Você está dizendo, eu sou mais importante do que Deus. Eu sou mais importante do que o meu Criador. E você está então negando Deus. Você está cometendo idolatria, a egolatria. Você está adorando a você mesmo. E por isso vai perder sua vida. A questão é, onde está seu maior interesse? Neste mundo ou no céu? É essa a questão que eu e você temos que diariamente, cada decisão que tomamos, cada crise que enfrentamos, responder. Onde está o meu amor? Nas coisas desse mundo ou nas coisas do céu? Isso é, amar a vida aqui ou rejeitar a vida aqui? Rejeitar, dar prioridade à vida aqui para seguir a Jesus. Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Isso é Jesus quem está dizendo. Se alguém decide priorizar a vida aqui, vai perder a vida, aqui e lá. Mas quem decide priorizar a vida do céu, vai ganhar a vida na eternidade. E ele continua, se alguém me serve, esta pessoa vai me seguir. E onde eu estou, ela vai estar também, porque é meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Esse negar não se trata apenas de uma mera autonegação. E eu creio que a gente nem deveria chamar de autonegação, e sim de uma substituição. Da mesma forma que o meu Senhor Jesus me substituiu na cruz, eu faço questão de substituir meus interesses, meus afetos neste mundo pelos dele. Faço questão que ele viva a vida que eu tenho aqui para viver. E note que este servir a Jesus inclui o seguir a Jesus, inclui o discipulado, inclui o dispor da vida para alcançar outros, para servir a Jesus. Inclui acompanhar Jesus, fazer a vontade de Jesus. Então, se Jesus não rejeitou o sofrimento, quando este foi a vontade de Deus para a sua vida, o que o discípulo de Jesus deve fazer? Aceitar e enfrentar este sofrimento quando ele chega na sua vida como resultado do plano de Deus para a sua vida. Ele não deve fugir disso, não deve recusar o seguir a Cristo por causa disso, porque é desconfortável, porque é incômodo. Não deve rejeitar, continuar obedecendo a Jesus e o que a Bíblia ensina, porque isso está lhe trazendo alguma infelicidade, porque isso está lhe deixando infeliz, porque isso está lhe trazendo algumas emoções desagradáveis, porque isso está lhe trazendo algumas contrariedades. É o que Jesus está dizendo. Eu enfrentei as contrariedades, eu enfrentei a morte, eu morri para dar vida. E o meu servo, Jesus diz, vai me seguir até isso. Vai ficar comigo nisso também. E não ficar simplesmente me seguindo até o ponto em que recebe um não de qualquer pessoa, até o ponto que acontece algo que ele não gostaria na vida. Não, ele vai enfrentar as tristezas, as contrariedades, vai aceitá-las como parte do discipulado, como parte do seguir a Cristo, como parte integrante do plano de Deus para a sua vida. Isso é seguir a Jesus. Se você não está disposto a isso, você não está disposto a seguir a Jesus. Você não está disposto ao cristianismo. Você não está disposto a ser servo de Jesus.
Porque é isso que ele está dizendo. Que o seu servo vai segui-lo, vai estar onde ele está. E se ele passou pela cruz, o servo também, se necessário for, vai passar. Porque sabe que esse é o caminho da honra. Porque quem serve a Jesus será honrado pelo Pai. A morte de Jesus foi necessária. Sem ela, não haveria salvação. Ela foi necessária para a nossa salvação. Mas ela foi necessária também como exemplo para nós. O cristianismo não é o caminho de uma vida sem sofrimento. Não é. O cristianismo não é a promessa de uma vida sem adversidades. Não é. E nós sabemos que não é a partir do nosso mestre. E quem? Do Senhor Jesus Cristo. Se você tem acompanhado o Evangelho de João, tem visto isso. O tanto de inimigos, o tanto de oposição, o tanto de ameaças. E se continuar acompanhando, vai ver a cruz, o sofrimento da cruz. Então, a morte de Cristo foi necessária para a nossa salvação, mas foi necessária também como exemplo, para sabermos que seguir a Cristo inclui aceitar o sofrimento que faz parte disso, as adversidades que fazem parte disso, a oposição que faz parte disso, e mesmo assim permanecer seguindo a Cristo. Em segundo lugar, a morte de Cristo na cruz foi angustiante. Jesus vai dizer: agora está angustiada a minha alma. A palavra aqui, angustiada, é a ideia de perturbada. No sentido literal, foi usada para as águas quando ficavam agitadas, quando ficavam tumultuadas. Jesus usa a mesma palavra para falar de sua alma. A morte de Cristo não foi enfrentada com serenidade por parte dele, não. Foi enfrentada com sofrimento emocional, foi enfrentada com tumulto interior, foi enfrentada com conflito intenso dentro de si. Foi assim que ele enfrentou a sua morte. Ele diz: a minha alma está agitada, está turbada. E o que eu vou dizer então? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Como é que eu posso pedir para ele me salvar desta hora, se o meu propósito aqui inclui essencialmente esta hora? Ele percebe claramente e relata o drama que os outros evangelistas narram como sua oração no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, e sim a tua vontade. Nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de Jesus indo para a cruz com tal serenidade, como se não estivesse sofrendo nada, como se sua alma estivesse tranquila e serena. Não. Foi um momento de grande tumulto, de grande agitação interior, de grande conflito. Sua alma agitando-se entre o horror da cruz e o amor ao Pai. Uma luta interna. Podemos ilustrar, imagine uma mãe que tem horror a viajar de avião. Só em pensar, as suas pernas tremem, o seu coração acelera, os seus braços ficam agitados, ela perde o sono. Um dia seu filhinho adoece e tem que ser levado urgentemente de avião para um lugar onde tem um hospital melhor. Essa mãe vai ter um intenso conflito, não é verdade? Um conflito grande entre o seu medo de viajar de avião e salvar o seu filho. E ela vai ter que lutar com esse conflito, concorda?
É aí que sua prioridade vai aparecer. Ela ama mais a si mesmo ou ama mais o seu filho? É aí que vai ser decidido. É tudo uma questão de amor. Se ela ama mais o seu filho, ela vai vencer o seu medo. Pense em alguém que foi vocacionado para ser pregador, mas morre de medo de falar em público. Já imaginou isso? Alguém que foi vocacionado para ser pregador, mas só em pensar em falar em público, em estar diante de um auditório, o estômago vira, dá frio, a voz falha, começa a tremer, mas ele sabe que foi vocacionado para ser pregador. Ele está num conflito? Está. E o que vai determinar a vitória? Quem ele ama mais. Ele ama mais a si mesmo ou ama mais a vontade de Deus na sua vida? É isso que determina. Nós, irmãos, temos tido o conceito de que a vontade de Deus na nossa vida sempre me trará prazer emocional. Inclusive, nós até usamos como critério para dizer, se não é vontade de Deus, se eu por acaso me sentir incomodado ou constrangido, se eu por acaso me sinto desconfortável emocionalmente, então é porque isso não é vontade de Deus. Mas o que esse texto de Jesus está nos dizendo? Que a vontade de Deus pode algumas vezes trazer um profundo desconforto emocional. A vontade de Deus pode nos deixar em profundo conflito interno. A vontade de Deus pode, nesse sentido, causar uma infelicidade interior, um conflito na gente. E o que vai determinar se eu vou seguir a vontade de Deus é se eu amo mais a mim mesmo ou a Deus e sua vontade. Temos vivido épocas em que ninguém aguenta nenhuma contrariedade. Qualquer coisa é motivo para a pessoa então se fechar, brigar. Por que estamos tendo tantas dissoluções de casamento? Por uma razão. Egoísmo. Ninguém aguenta mais ser contrariado. Ou é do jeito que eu quero, ou eu mudo. Arrumo outra esposa, outro marido. Afinal, Deus não quer a minha infelicidade. Deus não quer que eu seja infeliz. E à luz desse texto aí? E à luz desse texto? Como você responde à luz desse texto? Se vive um casamento marcado por infelicidade e sem um motivo bíblico para a separação. Como você encara isso? Eu estou com a alma profundamente turbada em meu casamento. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, é o que você vai dizer. E, portanto, vou continuar casado. Mesmo sofrendo. É assim que cristão se comporta. É assim que cristão age. É assim que quem entendeu a mensagem do Evangelho faz. Não está usando Cristo e o Evangelho para felicidade emocional aqui. Para se afastar de desconforto aqui. Não. Evidentemente que há os motivos lícitos para divórcio que a Bíblia coloca. Não trataremos disso agora. Mas o que eu estou tratando é daquelas chamadas incompatibilidades de gênero. Ou brigas, ou desavenças. Ou não se sentir realizado ou realizada no casamento. Sentir-se infeliz. E partir para uma separação. Isso é a negação do seguir a Cristo. O seguir a Cristo enfrenta isso. O seguir a Cristo permanece num casamento
angustiante por causa de Cristo. Poderíamos dar outros exemplos. Qual tem sido uma razão para algumas pessoas realizarem aborto? Essa gravidez vai atrapalhar a minha vida? Essa gravidez vai atrapalhar a minha carreira? Essa gravidez não foi planejada? Vai me trazer sofrimento? E desde quando o sofrimento para nós é motivo para negarmos os princípios da palavra de Deus? Quantas pessoas têm, por desconforto com o seu próprio corpo, por desconforto com a maneira como Deus as criou, têm optado por um outro modo de ser na vida? Ah, porque Deus quer a minha felicidade. E como eu não me acostumo com esse corpo que Deus me criou, eu quero uma outra sexualidade. Como é que fica isso à luz desse texto? E tantas outras coisas que a gente tem negado a Cristo em troca do nosso conforto emocional. Jesus não fez isso. A minha alma está angustiada. A minha alma está perturbada. A minha alma está em conflito. Eu estou numa profunda agitação interna. Mas e daí? Eu vim para isso. O propósito de Deus é esse para a minha vida. Então eu vou continuar fazendo isso. Novamente, irmãos, é uma questão de amor. Quem você ama mais? Quem você ama mais? Você mesmo? Seu prazer e conforto nesta vida? Ou Jesus Cristo e a vida eterna? A escolha é essa. No final das contas, a escolha é essa. Quem você ama mais? Você, sua vida, sua felicidade, seu conforto nesse mundo, seu prazer emocional, seu bem-estar emocional, ou a vida eterna com Deus? Lembre-se disso. Perdoar ou não perdoar, guardar ressentimento ou não guardar ressentimento, tudo passa por esta decisão aqui. Obediência aos pais ou não, preservar num casamento sofrido ou não, preservar servindo a Deus num trabalho desgastante, incompreendido, muitas vezes criticado, mas que você sabe que é a vontade de Deus, é essa a vontade de Deus para a minha vida. Então mesmo incompreendido, desgastado e criticado, mas é isso que Deus quer. Aí você se lembra. Foi isso que Jesus fez. A morte era angustiante. A sua alma se agitava, mas ele enfrentou. E sua oração foi: Pai, glorifica o teu nome. Pai, o que eu quero é que o Senhor seja glorificado. Se o desgaste da minha alma, se o meu sofrimento coopera para a glorificação do teu nome, que assim seja. Se a manutenção de um casamento sofrido, se criar filhos que têm problemas de funcionalidade, se obedecer a pais injustos, se me manter no emprego difícil, se servir a ti no ministério que é desgastante, vai glorificar o teu nome? A oração é: que assim seja. Que seja feita a tua vontade. Não fomos criados principalmente para sermos felizes aqui. Fomos criados para glorificar a Deus. E na glorificação de Deus, encontramos uma felicidade
em esperança. Desfrutamos felicidade aqui, porque temos a certeza da vida eterna. É esse o nosso papel. Glorificar a Deus. E aí uma voz do céu responde: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu o tenho glorificado aqui. Ele já tem realizado muitos milagres e isso eu estou glorificando o meu nome através dele e vou continuar glorificando. Ele há de ir para a cruz, há de ressuscitar, há de ascender ao céu. Um dia vai voltar e um dia todo o joelho vai se dobrar diante dele. Eu irei glorificá-lo. É interessante a interpretação dos presentes ali, né? Uns entendem, acham que essa voz foi um trovão, outros que foi um anjo. Nossa interpretação dos eventos religiosos, até sobrenaturais, vai depender muito da nossa fé, do nosso contexto. E Jesus vai dizer que aquela voz foi necessária, não por causa dele, mas como um testemunho para as pessoas. A morte de Cristo foi necessária. A morte de Cristo foi angustiante. E é exemplo para nós de não importa qual caminho Deus colocou diante de nós. Não importa o tanto de sofrimento que esse caminho traga. Se somos seguidores de Cristo. Sorrindo ou chorando. Enfrentando conflitos internos que irão dilacerar como rasgando a nossa alma ou não. Nós vamos continuar obedientes a Jesus. Fora isso, não é cristianismo. Fora isso, não é seguir a Cristo. Mas em terceiro lugar, a morte de Cristo foi vitoriosa. Jesus vai dizer no verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Sim, chegou o momento também, chegou a minha hora. E é através da cruz que a vitória vem. É a minha hora e é a hora da vitória. É a hora em que o príncipe deste mundo, Satanás, será julgado e será lançado fora. A vitória foi conquistada na cruz. A guerra ainda continua, mas a vitória já está selada. É como se já estivéssemos aí aos 35 do segundo tempo de um jogo de futebol. E o time vitorioso já está ganhando de 30-0. Não tem mais nenhuma possibilidade do outro time empatar nem virar. Mas o jogo ainda continua. O jogo ainda não acabou. É isso que aconteceu. Na cruz, a vitória foi garantida. A vitória foi selada. Mas o inimigo ainda está solto. Até o dia que ele for preso, a vitória final for declarada sobre ele. Mas Jesus já venceu. Ele já pisou a cabeça da serpente. Ele já derrotou Satanás com sua morte na cruz. Essa vitória não é só a vitória sobre o príncipe deste mundo, sobre Satanás e sobre este mundo, mas é a vitória da salvação. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus diz, quando eu for levantado, e o versículo 33, João nos diz, ele disse isso significando o tipo de morte que estava para morrer, a morte de cruz, quando ele seria levantado. Ele diz, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. E aí a gente persegue a ligação disso com o desejo dos gregos em verem a Jesus. Para que eles fossem de fato, atraídos a Jesus, era necessário que Jesus fosse levantado. O que atrai as pessoas a Jesus não são os milagres de Jesus. O que atrai as pessoas a Jesus para a salvação é a cruz. É a cruz. É o sacrifício de Cristo na cruz. Os milagres serviram e servem para evidenciar as reivindicações de Jesus. Mas os milagres de Jesus não salvam ninguém do inferno. O que nos salva do inferno é a
morte e ressurreição de Jesus. É por isso que esse deve ser o centro da nossa pregação. Não estamos aqui para pregar milagres. Anunciamos e explicamos os milagres, porque eles evidenciam quem Jesus é. Mas os milagres não salvam. Você pode curar pessoas e elas ainda irem para o inferno. Você pode restaurar famílias e essas famílias ainda irem para o inferno. O que atrai as pessoas para a salvação é a cruz de Cristo. É esse evangelho. Então Jesus diz, quando eu for levantado, eu atrairei. A palavra atrair aqui, literalmente é arrastarei. Era a palavra utilizada no Evangelho de João para falar quando a rede era arrastada com os peixes. Quando Pedro fez lá em João 21, quando ele arrastou as redes cheias de peixes até a terra. Foi utilizada no livro de Atos para Saulo, quando ele ainda não era convertido e ele entrava nas casas, arrastando os cristãos. Mas também foi utilizada para falar quando ele já era Paulo. E aí ele é que era arrastado, porque estava seguindo a Cristo. A cruz é poderosa. A cruz arrasta. Você não veio para a cruz porque inicialmente você quis. Você veio para a cruz porque ela te arrastou. Ela te arrastou. Ela te trouxe. Ela mexeu no teu coração. Ela quebrou tua vontade. Ela te pôs no chão. Ela te humilhou. E te trouxe até Jesus. Essa cruz é poderosa. Não precisamos de mais nada, irmãos, para que as pessoas sejam convertidas. Não precisamos inventar espetáculo no culto. Não precisamos disso. Não, isso não é necessário. Não é necessário inventar moda para atrair gente para a igreja, para o evangelho. Isso não é necessário. A cruz arrasta. A cruz traz as pessoas. O evangelho que fala da morte e ressurreição de Cristo é esse que convence, que atrai. Porque se não for ele, não tem mais nada. Ou esse evangelho, ou estamos perdendo o nosso tempo aqui, ou devemos mudar isso aqui para um clube, para um centro de diversões. Tem que ser a cruz. E é isso que temos que pregar. É esse evangelho. Foi isso que Jesus disse. Quando eu for levantado, quando eu estiver na cruz, quando eu realizar a morte expiatória, então eu vou atrair, eu vou arrastar para mim todos do povo de Deus. E você pode ter certeza disso. Todos que pertencem a Deus serão arrastados por uma única maneira, a cruz. Não é a igreja, não é oratória de pregador, não é programação de igreja, não. E sim, a cruz. O evangelho. O evangelho que anuncia que o homem é pecador, impotente para realizar sua salvação, com um coração duro, que não deseja e nem quer obedecer a Deus, incapaz de compreender o amor de Deus por ele, incapaz de enxergar seu próprio pecado. Somente a cruz revela tudo isso. Somente a cruz revela a minha impotência, minha incapacidade, a dureza, o horror do meu pecado, a hediondez da minha desobediência. Somente a cruz revela o gracioso e infinito amor de Deus por mim, que mandou o seu Filho para quebrar esse coração duro, para humilhar essa altivez da minha vontade e para me cativar a esse amor e a seguir Jesus.
Somente a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a cruz. A cruz nos arrasta para seguir a Cristo. Uma vitória sobre o mundo e sobre o seu príncipe Satanás. Uma vitória que trouxe a salvação. E uma vitória também sobre a incompreensão. A multidão não entende. Ou melhor, elas entendem o que Jesus diz, mas não consegue associar com suas crenças. Ela diz, nós temos ouvido na lei que o Cristo, isto é, o Messias, vai ficar para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? A multidão entendeu que quando Jesus disse de ser levantado, ele estava falando da morte. Ela entendeu isso. E ela entendeu que Filho do Homem era o mesmo que Cristo, que Messias. Ela entendeu isso. Ela só não conseguia conciliar isso com o entendimento que eles tinham da lei do Antigo Testamento de que o Messias permaneceria para sempre. Aí ela não conseguia conciliar. Porque ela não leu todo o Antigo Testamento. Por quê? Isaías 53 fala do servo do Senhor dando a sua vida em resgate de muitos. Vários salmos falam do Messias dando a sua vida. Daniel, capítulo 9, fala do Messias como morrendo. Infelizmente, como nós também, muitas vezes a gente vai para a Bíblia só para encontrar o que nos é confortável, o que nos é adequado. E deixamos de lado aquilo que a gente não gosta tanto. Foi isso que eles fizeram. Então eles não entenderam. Mas estava lá no Antigo Testamento. O que Jesus disse, eles entenderam. Não conseguiram conciliar com o seu entendimento do Antigo Testamento e resolveram deixar. Mas Jesus diz para eles, olha, é necessário se apropriar da vitória. Certo? Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eles não tinham todo o tempo do mundo. E nem nós. Nenhum de nós tem todo o tempo do mundo. Temos certeza que temos o agora. Eu tenho certeza que eu estou vivo agora. Eu não posso nem garantir para você que vou terminar essa pregação, apesar de falta pouco. Porque daqui a 1 minuto eu posso não mais ter vida. Nenhum de nós pode garantir que no próximo domingo estará aqui, por mais vontade que tenha para isso. A luz na sua vida não vai durar para sempre. Aproveite enquanto tem. Foi isso que Jesus disse para eles. Enquanto tendes luz, andem na luz. Porque se vocês não andarem na luz, Jesus está dizendo, as trevas vão apanhar vocês. As trevas vão dominar vocês. Ninguém fica em campo neutro. Ou é luz, ou é trevas. Ninguém fica em campo neutro. Se não anda na luz, ele diz, as trevas apanham. As trevas prevalecem. As trevas dominam. Se você recusa andar na luz, seguir a Jesus, mesmo que isso inclua sofrimento e adversidade, se você recusa isso, as trevas vão fazer morada em sua vida. As trevas vão fazer morada no seu coração. É o que Jesus está dizendo. As trevas vão prender você. As trevas vão pegar você. Então ele diz, enquanto tem luz, creia na luz. Acredite na luz. Porque é assim que você se torna filho da luz. Crendo na luz. Crendo em Jesus. Seguindo a Jesus. Essa é a maneira de vencer a incompreensão. Apropriando-se da vitória. Apropriando-se da luz.
Talvez você esteja como aquelas pessoas. Não entenderam tudo. Entenderam alguma coisa, mas não conseguem ainda juntar as peças. Não conseguem ainda colocar de modo que faça sentido como eles. O que Jesus disse para eles? Creia na luz. Quando a luz iluminar sua vida, você vai entender. Creia. Aceite a luz. Você vai se tornar um filho da luz. Aí você vai entender. Aí você vai compreender. No Evangelho de João a gente tem visto isso e não é a primeira vez que João declara isso. Não é entender para crer, e sim crer para entender. É preciso, se eu quero enxergar, é preciso eu vir para a luz. Se eu continuar na escuridão, se nós estivermos aqui dentro, lá fora tudo escuro e um bocado de barulho, certo? E alguém lá fora tentando ver o que está acontecendo aqui dentro, diz, eu não entendo o que está acontecendo lá dentro. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. O que essa pessoa deveria fazer para entender o que estava acontecendo aqui dentro? Entrar, vir para a luz e ver o que está acontecendo. O cristianismo é assim. Não está entendendo? A vitória sobre a compreensão é vir para a luz. É crer em Jesus Cristo. A cruz de Cristo foi necessária. Sem ela, não haveria salvação. A cruz de Cristo foi angustiante. Foi terrível para ele. Mas ele a enfrentou por amor à vontade do Pai e por amor a nós. E a cruz de Cristo foi vitoriosa. Venceu o mundo, venceu Satanás, a vitória que nos deu a salvação e é que vence a nossa incompreensão. Você já é um seguidor de Cristo? Já tem seguido a cruz de Cristo? Já confiou nesse sacrifício para a sua salvação? Já é um discípulo disposto a seguir a Cristo? O caminho da cruz, por mais sofrido, por mais angustiante, por mais conflito interno que ele traga à minha vida, mas esse é o caminho. E eu vou seguir, porque eu sei que a minha vida mesmo não está nesse mundo. Tudo aqui acaba, tudo aqui passa, tudo aqui será destruído. Só há duas opções na eternidade. A perda da vida com sofrimento eterno no inferno. Ou a vida eterna com Deus. Para quem escolheu deixar sua própria vida para seguir a vida de Cristo aqui. Qual é a tua escolha? Amém.